Meus amigos, a chapa tá quente. Tá muito quente. A situação institucional no Brasil tá piorando muito e muito rápido e eu confesso que eu não me lembro de ter vivido um clima assim na minha vida. E todo mundo tá perguntando duas coisas. Paulo, o que de fato tá acontecendo no Brasil e o que vai acontecer? Eu vou contar para vocês, mas antes eu sei que vão sumir com esse vídeo, então eu peço a você que curta e se inscreva e mande para os amigos, porque é a única forma desse vídeo chegar a mais gente. Bom, como a gente estava dizendo e como a gente diz no Rio, a chapa tá quente. Nós já tínhamos intervenção do STF nos outros poderes faz tempo, impedindo a nomeação de diretor da Polícia Federal, vocês devem lembrar disso, requisitando e divulgando a gravação de reunião de ministério e quebraram a cara, até ameaçaram pedir o celular do presidente em um dado momento no ano passado. Veio o inquérito do fim do mundo, veio o inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, inquérito aberto por tribunal, inquérito investigado, acusado e julgado pela própria vítima, inquérito que não é inquérito que é fechado e depois é reaberto com outro nome. Ministro do STF chamando o bolsonarista de nazista, chamando o Bolsonaro de genocida, o STF decidindo que o presidente era obrigado a prestar depoimento presencialmente, e esse vai voltar a ser um ponto de tensão em breve. STF tirando os poderes do presidente da pandemia e depois culpando o presidente pelos mortos pelo Covid. STF censurando matéria de jornal, mandando prender ativista, prendendo jornalista, prendendo deputado federal com imunidade parlamentar, fazendo busca e apreensão em veículos de mídia, ministro do STF fazendo live com conteúdo político, STF mandando abrir CPI no Senado, e aí a CPI quebrando sigilo de veículo de imprensa. E mandando prender gente. O STF voltando atrás das próprias decisões para anular as condenações em 3 instâncias do Lula. E eu tenho que dizer que tudo isso acontecendo e o presidente Bolsonaro se limitou a falar acabou porra em maio de 2020, quando abriram o inquérito das fake news. Mais nada até as últimas semanas. Só que a fraqueza é provocativa, dizia o Donald Rumsfeld, e a situação foi piorando. E eu deixo, aliás, uma pergunta ao pessoal da direita trans, né? O pessoal que se diz de direita, eles se sentem de direita, mas na verdade defendem tudo que a esquerda defende. Pergunto para eles, depois de tudo que eu citei aqui, vocês acham que é o presidente que está causando essa crise institucional, que vocês reconhecem que está existindo, e a gente vai falar sobre isso? Pois bem, esse era o clima até mais recentemente, mas a temperatura está subindo muito rápido. O ministro do STF e presidente do Tribunal Eleitoral resolveu fazer um lobby contra uma lei dentro do Congresso. Lei essa que já havia sido objeto de uma iniciativa popular, né? A lei do voto impresso. A gente viu isso nas últimas semanas. Convenceu deputados o suficiente e matou a lei, apesar das manifestações populares às vésperas. Não satisfeito, colocou o presidente da República como investigado no tal inquérito das fake news. Fez ali uma dobradinha, uma tabelinha TSE-STF. Né? Colocou no tal do inquérito das fake news e fez pelo quê? Por ter divulgado vídeos públicos, vídeos que todo mundo já conhecia, que estavam circulando na internet em uma live. Ou seja, um juiz censurando o presidente da República. Daí o presidente resolveu começar a subir um pouco o tom. Chamou o presidente do TSE de mentiroso, tapado, imbecil, e até num vídeo que depois apagou de FDP, né? Mas mais do que isso, ele fez uma live, mais do que xingar, uma live que basicamente comprovou o fato de que o Barroso mentia a respeito da inviolabilidade do sistema eleitoral brasileiro, usando documentos do próprio TSE em um relatório da Polícia Federal, cujo sigilo havia sido retirado pelo delegado responsável. Barroso reagiu, incluindo de novo o presidente, e agora um deputado, o deputado Felipe Barros, e o delegado que tirou o sigilo do inquérito do TSE, todos incluídos no inquérito das fake news. Mas decretou tudo sigiloso, mandou apagar e, pasmem, afastou o delegado da Polícia Federal responsável pelo caso. Ou seja, a Polícia Federal agora também está subordinada ao STF, é o que parece. Não é o que diz a Constituição, não é o que diz a lei, deveria estar subordinado ao Executivo, mas eu acho que já que o STF lá atrás já decidiu quem o presidente podia ou não nomear para a diretoria da PF, normal eles começarem a afastar delegado. O presidente repete, quero jogar nas 4 linhas da Constituição, mas ele começou a falar de forma mais veemente. Se saírem das 4 linhas, como se não tivessem saído ainda, que ele iria entrar no campo do vale tudo. Veio o desfile dos tanques,
eu não quero falar detalhadamente sobre isso, mas desfile dos tanques, reunião do Rodrigo Maia com Alexandre de Moraes, reunião do Barroso com Mourão, tudo às escondidas. E aí a bomba que a gente viu. A prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, por, abre aspas, atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização e de ódio e gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República. E eu estou lendo aqui, ipsis literis, o pedido de prisão. Crime de crítica a agentes públicos, atacar integrantes das instituições, promover o descrédito dos poderes, e crime de opinião, discurso de polarização e ódio e promover animosidade. Entendem o perigo disso? Criminalização da crítica a agentes públicos. Criminalização de discursos considerados polarizadores. Discursos que promovem a animosidade. Como é que se chama um regime que criminaliza essas coisas? Eu vou dizer para vocês, aqui nos Estados Unidos isso deixou de ser crime no julgamento do John Peter Zenger, é um marco histórico aqui, em 1735. Aliás, falando nos Estados Unidos, o governo Biden está até comparando esse tipo de ato a terrorismo. Mas eu vou deixar isso para um outro dia. Quem faz o meu curso O Fim da América, o link está aqui embaixo, sabe que toda essa visão de mundo ela é importada aqui dos Estados Unidos. Mas enfim, a prisão do Roberto Jefferson foi ilegal do início ao fim, e até o Ministério Público, que deveria ser o órgão acusador, foi contra. Mas daí? Eu já disse inúmeras vezes, eu não gosto do que diz o Roberto Jefferson. Acho uma bobajada. Não gostava do que fazia a Sarah Winter também. Discordo do trabalho do Oswaldo Eustáquio. Não concordei com a estratégia do vídeo do Daniel Silveira. Eu acho que essas, inclusive, nocivo, abre flancos, gera vulnerabilidade. Mas eu também disse que eu convivo bem e defendo até o fim o direito inalienável daqueles com quem eu não concordo. Mas o que a gente tem do outro lado? A Amanda Klein, da Jovem Pan, também da Rede TV, outro dia verbalizou o argumento central deles. Esse é o argumento central. O judiciário está agindo por omissão das outras instituições, incluindo o Ministério Público Federal. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Esse era o único jeito, é o que eles dizem. Então, quer dizer que na omissão de uma instituição, outra pode agir à margem da lei? Vale para todos os lados isso? Porque se for isso, acabou a ordem institucional. Vira a lei do mais forte, vira o campo do vale tudo. E é isso que diz também a direita trans, tá? Um deles, inclusive, disse no Twitter esses dias que preferia o Carl Schmitt do Alexandre de Moraes ao Carl Schmitt do Bolsonaro. Carl Schmitt é o jurista nazista. Ou seja, eles admitem que a ordem constitucional já está rompida, mas prefeririam uma ditadura do STF a uma ditadura imaginária do Bolsonaro. O que me traz algumas perguntas óbvias. A primeira é, quantos adversários políticos o Bolsonaro prendeu? E o STF? Você teme postar algo nas suas redes contra o Bolsonaro? Aparentemente não. E contra o STF? Se um deputado fizer como o Kim Kataguiri fez e chamar um ministro do STF de quadrilheiro, corrupto e vagabundo, dá o quê? Acho que o Daniel Silveira pode responder essa pergunta. A segunda questão, e no ano que vem o povo vai às urnas, esperamos, para decidir se o Bolsonaro fica no poder, sem voto impresso. Nós tiramos o PT do poder, sem voto impresso. E o STF? Como é que faz? Vocês já viram o vídeo antigo do professor Olavo de Carvalho, dizendo que mexer no STF era mais importante do que tirar a Dilma? Lá atrás. Profético. O resto da direita trans, o que fez? Comemorou, os mais corajosos no Twitter e os mais covardes nos grupos de WhatsApp, a prisão do Bob Jeff. Comemorou tanto quanto o embaixador chinês, o que é, por si só, bastante ilustrativo. No fundo é o que eu vivo dizendo, o brasileiro não quer democracia ou república, porcaria nenhuma, isso é valor americano que nunca chegou aqui. Aula 1 do meu curso. O brasileiro quer um ditador que faça as coisas que ele concorde. Nos dois lados, na esquerda e em parte da direita também. Na direita tem gente, inclusive o doido de pedra do Roberto Jefferson, vamos admitir,
que tá louca por uma tal de invocação do artigo 142, que tá na Constituição, é claro, mas não fala nada sobre poder moderador de militares resolvendo disputa entre os outros poderes. Até porque uma Constituição que diz que os militares que mandam no fim das contas não precisava nem ter sido escrita. Esse é o regime na China, aliás. Né? É claro que no final quem manda é quem tem as armas, mas aí não é mais situação constitucional. O outro Jefferson, o Thomas, não o Bob, sabia disso, né? E não queria nem forças armadas permanentes na fundação dos Estados Unidos. Então vocês que acham que as Forças Armadas já tinham que ter agido, já tinham que ter feito alguma coisa, cuidado com o que você deseja. O que eu estou vendo aqui? Sem torcida. Análise. Porque analista político descreve as coisas como ele vê. Não estou aqui para torcer. Eu vejo um Bolsonaro sendo bem recebido em tudo que é lugar que ele vai. Vejo um Lula escondido. Vejo os ministros do STF escondidos do povo. Vejo manifestações, motociata, jet skiata e o escambau pró-Bolsonaro e não vejo nada do outro lado. Só o MBL passando vergonha nas ruas e vandalismo de mortadela. Vejo a imprensa mentindo e escondendo a voz das ruas. Por quê? Por quê? Lula não está com 60% de vantagem no segundo turno? Por que precisa esconder o que acontece nas ruas? Eu vejo também um enorme clima de tensão em setores da sociedade, como nas polícias, todas as polícias do Brasil, ou em boa parte delas, e um clima de tensão enorme entre os caminhoneiros que estão com uma greve anunciada que tem o poder de parar completamente o Brasil. Eu vejo também um colossal clima de insatisfação dentro das Forças Armadas que eu nunca vi na minha vida. E a insatisfação não é com o Bolsonaro. Eu tenho conversado com muita gente no meio militar, na ativa e na reserva. Algumas coisas eu não posso falar para vocês, eu não sou jornalista da Folha do Estadão para ficar inventando conversa com fonte anônima. Eu sugiro que vocês conversem com os milicos que vocês conhecem. Mas quem quiser acreditar em mim, acredite. Eu nunca vi esse clima. Repito, gente que dizia que uma ruptura era impensável há pouco tempo atrás, hoje fala que não dá mais. Não dá mais. E para quem não quiser acreditar em mim, escutem o recado dado na formatura dos cadetes da MAN. Os militares sabem que uma volta da esquerda vem e traz uma inevitável venezuelização das Forças Armadas, algo que o José Dirceu abertamente já disse se arrepender de não ter feito, e vem também com uma rendição completa do Brasil à China. O que me leva a outra pergunta que eu fiz logo no início desse comentário, pergunta que eu recebo. Paulo, o que vai acontecer daqui para frente? Resposta honesta para vocês. Eu não sei e ninguém sabe. Eu muitas vezes critico as atitudes do presidente Bolsonaro. Os bolsonaristas não gostam, eu não ligo, como vocês já devem ter percebido. Mas dessa vez, na minha opinião, o presidente fez o movimento correto. Correto. O suposto ditador fez um movimento institucional. Ele é o único jogando dentro das quatro linhas. É o único jogando dentro das quatro linhas. O que disse o presidente nesses dias nas redes sociais? Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. Lembro que, por ocasião da sua sabatina no Senado, o senhor Alexandre de Moraes declarou: reafirmo minha independência, meus compromissos com a Constituição, blá, 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 blá. O povo brasileiro não aceitará passivamente que os direitos e garantias fundamentais, artigo 5º da Constituição Federal, como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias justamente por quem deveria defendê-los. Até o deputado Eduardo Bolsonaro comentou, filho dele, muito bom, não igual a eles, mas sim dentro das quatro linhas da Constituição. De fato, dentro das quatro linhas da Constituição. E aí muita gente dizendo: Paulo, o Rodrigo Pacheco é um bundão, ele não vai fazer nada, o Senado é omisso, não adianta jogar a responsabilidade em cima deles. E aí que eu acho que vocês se enganam redondamente. O presidente não está jogando a responsabilidade para o Senado. Está jogando a responsabilidade para você, para o povo, para a sociedade. Ele simplesmente deu o caminho institucional para que a sociedade exerça o seu papel. E talvez seja o último caminho. Veremos quais serão as pressões dos grupos que eu citei. E eu digo,
Agora existe uma pauta concreta de impeachment. E o povo se mobiliza mais em torno dessas coisas concretas do que de pautas abstratas. Eu não duvido, portanto, que a gente tenha manifestações bem mais robustas daqui para frente. O Senado vai ter coragem de ignorar uma massa como a de 2015 nas ruas? Não ignorou da última vez. Vai ignorar uma greve de caminheiros que pode parar o Brasil? E Deus queira que isso não ocorra? Vai ignorar esse clima nas Forças Armadas, ao qual eu me referi, e eles sabem que existe? Ou vai simplesmente dar o caminho institucional para a pacificação da sociedade? Colocar o tema para ser votado no plenário? Eu não sei, honestamente, mas eu me preocupo profundamente. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: não queiram uma ruptura. O presidente parece não querer, diz, né? Não desejamos. Eu certamente não quero. Aliás, só quem quer é quem quer o caos, quem não sabe o que é uma ruptura. Não achem que depois de uma crise institucional, de uma quebra da ordem constitucional, no ano que vem tá tudo bem, com o ditador que você simpatiza, seja qual for ele, dando um jeito no Brasil. Spoiler, isso não vai acontecer. O restabelecimento de uma ordem vai demorar anos e nem sempre na direção que a gente quer. E eu prometo a vocês, o inferno é um poço sem fundo. O Brasil pode ficar muito pior do que está. O momento é de calma, responsabilidade, mas também é de coragem. E, acima de tudo, oração e fé em Deus. Como bradaram os cadetes na formatura da AMAN. Brasil acima de tudo. Até a próxima.